Paz, meus irmãos, quero compartilhar com vocês aqui a segunda parte a respeito do perdão. Isso é de suma importância para nós, esse assunto, essa temática. Isso revela nosso caráter como cristão, como filho de Deus, e devemos nos atentar a esses assuntos, né? Isso que fala diretamente ao nosso emocional, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, aquilo que reflete diretamente do nosso comportamento, do nosso dia a dia, principalmente quando nos deparamos com o nosso ofensor, com a pessoa que tem nos ofendido, a pessoa que às vezes a gente tem que liberar perdão, que a gente tem que conversar, colocar em dias os assuntos e liberar essa pessoa e também ser liberado por essa pessoa. Então, o perdão ele tem esse poder de nos deixar livre sem ter nenhum acusador, sem ter nem um tipo de acusação sobre nós ou a gente está acusando a outra pessoa também. Tem gente que está sofrendo, tem gente que está morrendo, tem gente que está com processo aí de depressão, né, deprimida por conta de não liberar perdão. Tem gente que adoece, fica seriamente doente porque ela não consegue liberar perdão sobre a vida de uma pessoa que ofendeu, uma pessoa que fez alguma coisa que ela não gostou e às vezes essa pessoa ela não consegue ficar frente a frente com essa pessoa e tratar desse assunto, ser curado e ser restaurado. Por isso, Deus ele sempre nos coloca em algumas posições para que a gente possa aprender a respeito de determinado assunto, para que a gente possa levar esse assunto para as demais pessoas, para que as pessoas possam ser curadas e restauradas. E só através da liberação do perdão que a gente pode desfrutar do perdão de Deus. Olha que poderoso isso. Só através da liberação do perdão que você pode desfrutar do perdão de Deus. Isso é muito sério. Certa vez, na palavra de Deus aqui em Mateus, no capítulo de número 18, Pedro pergunta para Jesus a respeito do perdão. Então Jesus ele responde para ele, né? Então Pedro pergunta para Jesus, Mateus capítulo 18, a partir do versículo 22. Então Pedro se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Ele faz essa pergunta para Jesus e Jesus responde: Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dias a conta com o seu servo que lhe devia. Então não é 7 vezes, é 70 vezes 7. Aí Jesus ele continua decorrendo a respeito desse assunto. Ele começa a falar uma parábola, né? Ele consegue traduzir de forma mais clara, de forma mais simplificada, que a gente possa entender o que é o verdadeiro sentido do perdão e também passar isso lá para os seus discípulos naquela época. No caso era Pedro. Então ele continua aqui no versículo 23. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dias as contas com seus servos que lhe devia. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas, uma vez que o homem não tinha como pagar. Não tinha como pagar essa conta. O Senhor ordenou que ele e sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem teria que ser vendido, a esposa, seus filhos, para ver se conseguiria quitar a dívida. Então era o resto da vida dele nessa terra aqui para pagar esse senhor. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: Por favor, tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de pratas. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: Tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse
lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida, porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração os seus irmãos. Olha só o que ensino que Jesus traz para a gente. Jesus ele começa a falar para Pedro: ó Pedro, essa conta sua não bate. A conta sua, Pedro, ela tem que ser multiplicada por 70 vezes. Essa conta sua não está batendo. E quando Jesus ele começa a decorrer essa parábola e fala desse primeiro servo aqui que devia para o seu senhor 60 milhões, quando fala aqui a questão de 60 milhões, Jesus ele está falando para mim e para você. A gente tinha uma dívida com Deus que a gente não conseguiria pagar por conta dos nossos pecados, por conta dos nossos erros, por conta das nossas falhas. E a história no decorrer da palavra de Deus, você vai pegando ali no Velho Testamento, você vai vendo as histórias dos homens de Deus, você vai vendo a história do povo de Deus. Nós somos povo de Deus, nação santa. E a gente vê que muita coisa ficava a dever e não teria como pagar. Ao ponto que Deus ele se distancia do homem. Não tem mais um relacionamento, a aproximação do homem como tinha no passado. Então criou um grande abismo, uma grande distância entre o homem e Deus, por conta das nossas dívidas, por conta dos nossos pecados. Mas Deus ele envia alguém para nos resgatar, que é a pessoa de Jesus Cristo. Aquele que levou sobre si toda a nossa escrita de dívida, todas as nossas dívidas, todos os nossos pecados, todos os nossos erros, para nos livrar. Então nós estamos livres de todas as dívidas. Nós somos justificados através da pessoa de Jesus Cristo, através do amor que Jesus derramou naquela cruz por mim e por você, através do perdão que Jesus derramou naquela cruz por mim e por você. Jesus, quando ele estava lá na cruz, nos seus últimos minutos, ele fala: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. O que Jesus nos pede, o que a palavra de Deus nos pede, para que a gente perdoe também. Nós somos perdoados pela uma imundície de pecado. A graça, ela transbordou de uma certa forma sobre as nossas vidas através da pessoa de Jesus, que lavou todos os nossos pecados e nos perdoou. E quando Jesus fala a respeito desse homem aqui, que ele foi perdoado, ele implorou a seu Senhor e o seu Senhor o perdoou. Que era uma dívida assim que ele não conseguiria pagar. Teria que perder sua família, sua casa, seus bens, a sua própria vida. E ele não conseguiria pagar. Só que esse servo aqui, ele não foi um bom servo. Porque ele tinha um conservo, que era outra pessoa que devia para ele, mas uma quantidade muito pequena. E essa outra pessoa se humilha, essa outra pessoa pede perdão, só que ele não decide perdoar, decide o que? Aprisionar essa pessoa. Sabe, quando a gente não perdoa a pessoa, a gente está aprisionando essa pessoa e a gente se torna preso também com essa pessoa. É isso que a palavra de Deus está falando para a gente aqui. Ele decide aprisionar essa pessoa. E quando ele decide aprisionar, o outro servo, o outro senhor que o perdoou, fala para ele: por que você fez isso? Por que você está fazendo isso? Não foi isso que eu te ensinei a fazer. Eu te perdoei, você tem que perdoar. É isso que Deus está nos ensinando. Assim como Deus nos perdoa, a gente tem que perdoar nossos irmãos. Porque assim como a palavra de Deus nos fala aqui, no versículo de número 35, no capítulo 18 de Mateus: assim também o meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração os seus irmãos.
Ele vai nos lançar fora num lugar onde há fogo, onde há enxofre, uma cadeia, uma prisão. Inferno, literalmente o inferno. Que a gente possa perdoar os nossos irmãos enquanto vida, para não deixar que isso nos leve para um lugar que não é o lugar que Deus tem preparado para nós. Uma casa onde há paz, onde há amor, onde há perdão. Sabe, quando Jesus está nos ensinando a respeito da oração do Pai Nosso, e a gente até conhece essa oração. Eu queria ler ela aqui com vocês. Em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 9, Jesus ele nos ensina essa oração, que está baseada dentro desse assunto de perdão. Fala, portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia, e perdoa as nossas dívidas. No versículo 12, essa oração fala, e perdoa as nossas dívidas. Nós éramos devedores. Nós éramos devedores. Era no passado. Porque nós somos perdoados agora. Assim como perdoamos os nossos devedores. Então a primeira coisa que a gente pede, Deus, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Então é um papel nosso perdoar quem está nos devendo. É um papel nosso, porque Deus já nos perdoou. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Só que continua no versículo de número 14, que às vezes a gente não lê, e a gente só fala o amém aqui e finaliza, mas no versículo de número 14, em Mateus 6, olha o que fala: seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Está na palavra de Deus a respeito do perdão. O perdão é essencial para uma vida cristã. O perdão é essencial para a sua vida estar alinhada com Deus. Não só verticalmente, você fala, eu tenho um relacionamento muito bom com Deus, mas eu não consigo relacionar com meu irmão. Mentiroso você é. Se você fala que relaciona com Deus, mas você não se relaciona com seu irmão, mentiroso você é. É a mesma coisa quando a palavra de Deus fala pra gente lá na carta de João. Se você fala que ama o seu Deus, mas você não consegue amar seu irmão, que você o vê, que você conversa com ele, que você o toca, você é um mentiroso. Então temos que liberar perdão. Temos que tirar toda a mágoa do nosso coração, tudo aquilo que tem nos prendido, tudo aquilo que tem nos amarrado, para que a gente possa desfrutar da verdadeira liberdade para a qual Cristo nos libertou através do perdão que foi derramado naquela cruz. Um grande abraço, fique com Deus, que você possa perdoar, que você possa amar, que você possa esquecer toda dívida, libertar essas pessoas e ser liberto também. Em nome de Jesus, fica com Deus, compartilha aí esse vídeo, que eu acredito que possa fazer diferença na vida de muitas pessoas. Um abraço, obrigado.